Ibema, resiliente. Prefeita Adilana Rose acaba de publicar o decreto 875 de 2017, que trata justamente sobre a abertura do comércio aos sábados e também domingo. Claro que isso se for da vontade do comerciante. Prefeito, qual o objetivo desse decreto propriamente dito? O objetivo é aquecer as vendas, aquecer o comércio local, para que o comércio passe a ser competitivo a nível de região e localmente também. Então nós entendemos as reivindicações, atendendo pedidos de vários munícipes, analisamos que devia de tomar essa atitude e baixar esse decreto e tornando o comércio livre. Então o comércio de Ibema é livre para funcionamento, aos sábados à tarde, aos domingos pela manhã, pode abrir o mercado, pode abrir a farmácia, pode abrir o que quiser, não tem problema nenhum. De repente, algumas pessoas até dizem, não, eu gostaria de abrir domingo de manhã, eu gostaria de abrir no sábado à tarde, mas eu não posso porque o prefeito e os vereadores não deixam. Isso é um absurdo. Em relação aos funcionários, claro que tem que existir a conversa entre patrões e empregados e também existe a legislação nacional que deve ser seguida, né? Perfeitamente, a legislação trabalhista não deixa dúvida quanto a isso. Horas trabalhadas, turnos, né? Então, quanto a isso, basta o trabalhador, o funcionário, reivindicar o seu direito, estabelecido na legislação. Apenas isso. Eu acho que é de interesse também dos trabalhadores, né? Agregar mais remuneração para os seus salários, porque evidentemente se trabalha mais tem que receber mais, mas basta reivindicar os seus direitos que está estabelecido na legislação. Outra coisa dessa questão também que nós podemos falar é de que a modernidade no mundo inteiro, não é? Você sabe que os países desenvolvidos e os governantes um pouco inteligentes, eles passaram a adotar medidas, aquela velha regra, se não pode ajudar, não atrapalha. Essa eu acho que é a máxima que nós precisamos considerar e pautar por isso. Então, se a prefeitura, o prefeito, junto com o poder legislativo e os senhores vereadores, não puder ajudar a aquecer de alguma forma, trazer de algum meio um aquecimento para aumentar as vendas do comércio local, não pode de forma alguma ser um empecilho ou um ato de desculpa para o cidadão dizer não abre o comércio porque a prefeitura não permite. E tem aquelas pessoas, né, prefeito, que trabalham a semana inteira, aquelas pessoas que talvez não tenham tempo durante o horário normal de trabalho, mas que podem no sábado à tarde, de repente no domingo, então por isso que é importante haver essa flexibilização de horário. E a prefeitura está fazendo a sua parte. Rapaz, a hora própria, o dia próprio que o pessoal vai às compras, o trabalhador em geral, é o sábado à tarde. Não apenas na questão alimentícia, mas de vestimento, de vestuário, de outras coisas também. E não tendo o comércio local aberto, o que acontece? Hoje nós vivemos em um tempo já que a maioria da população, quase que 99% da população, tem automóvel. O cidadão pega o automóvel e vai para a cidade que o comércio está aberto. Quem perde com isso? O município perde com isso, em arrecadação, que deixa de vender, e o comerciante, porque se existe um investimento em uma estrutura de um comércio montada, por que não atender? Por que não vender, não querer vender mais? Então, de repente, um supermercado, por exemplo, é muito mais coerente ele deixar fechado na segunda-feira pela manhã, um exemplo, até o meio-dia, do que o sábado à tarde ou o domingo pela manhã. Prefeito, alguns comerciantes são resistentes à mudança, resistente de repente a algo que é novo, como por exemplo, abrir o comércio sábado à tarde ou de repente no domingo. O que é que o senhor tem a dizer, o seu pensamento em relação a isso, por exemplo? O senhor também é um empresário, também tem as suas empresas. Avalio isso em 2 pontos. Primeiro, que o comerciante, se ele quer ser um bom comerciante, ele precisa estar atento às mudanças e àquilo que vem modernizar o segmento, seja qual for o seu segmento. Se ele não acompanhar esse processo evolutivo de modernização, ele ficará obsoleto, retrógrado, né? Ficará parado e, consequentemente, o que vai acontecer? O seu comércio vai deixar de vender, vai perdendo venda, perdendo clientela, daqui a pouco ele tem que fechar as portas porque inviabiliza a estrutura, não tem mais cliente para manter aquela estrutura. Esse é um ponto que é interessante o comerciante avaliar. Outro aspecto que eu quero te dizer é com relação à concorrência. Hoje, a concorrência em todos os segmentos, em todo tipo de produto.
de um botão a caminhão, como se diz, né? É acirradíssima a concorrência. E quem que se sobressai? Quem se sobressai é aquele que tem mais habilidade, porque às vezes o produto é o mesmo. A diferença está onde? E o preço às vezes até é o mesmo. A diferença está na habilidade do comerciante. Da forma que ele apresenta o produto, a forma que ele divulga o seu produto, que ele apresenta para a sociedade e a maneira que ele atende o cliente. Então, aquelas pessoas que não se adequar à modernidade, não se adequar à concorrência, a tendência é ter um futuro não tão seguro aí a curto prazo, eu diria. Para a gente encerrar, prefeito, é a administração fazendo a sua parte. Fazendo a nossa parte. Nós não queremos, em momento algum, ser um empecilho para nada e para ninguém. Nós queremos colaborar, ajudar. Se nós não puder ajudar, não queremos atrapalhar. IBEMA Resiliente.